Bom dia a todos, um bom domingo. Estamos iniciando o terceiro Papo Dominical, agora com o tema A Lei de Jesus, a Lei da Graça. Nesse momento vamos fazer uma oração para iniciar a nossa conversa. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado pela renovação de mais um dia na nossa vida, pela possibilidade de crescer, de desenvolver, de nos tornarmos algo e alguém melhor, Pai, para fazer a Tua obra em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vou começar já com uma declaração bombástica. Jesus se contradisse. Como assim Jesus se contradisse? Vamos ler duas passagens e vamos começar a nossa conversa a partir desse espectro, desse prisma, né? Mateus 5,17. Mateus 5,17 fala: não pense que vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, mas para dar o sentido completo. Essa foi a afirmação de Jesus. E em Mateus 5,39, ele fala: mas eu lhes digo, não se vinguem do que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Por que eu digo em relação a Jesus se contradisse nessas duas passagens? Porque a gente tem na lei de Moisés um tema muito conhecido por todos nós, que é olho por olho, dente por dente, né? Então a lei de Moisés diz olho por olho, dente por dente. Jesus vem e diz, se tu apanhar, tu tem que dar o outro lado. Mas isso é totalmente contraditório um com o outro, tá? Não tem a ver uma informação é vingança e a outra informação é perdão. E, né, Jesus diz isso muito próximo uma da outra. Ele diz, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Logo depois ele diz, olha, não se vinguem, pelo contrário, perdoem. Então, o perdão e a lei não competem um com o outro. Então a gente vai entrar nesse emaranhado de informações para entender o que isso quer dizer. Na lei de Moisés, uma das principais informações era evitar o excesso na vingança pessoal. Então, quando a lei diz assim, olho por olho, dente por dente, ela quer dizer o seguinte: se alguém te quebrou o braço, o máximo que tu pode fazer é quebrar o braço. Por que dessa informação ser tão relevante? A gente está no início da nossa civilização, no início da civilização humana, e a gente tinha instintos muito mais animais, muito mais prontos para muito mais à flor da pele. Os nossos instintos animais, eles eram mais aflorados em relação ao tempo que a gente tem hoje. Então, quando alguém lhe fazia mal, a intenção de vingança era acabar com a pessoa de qualquer forma. A lei de Moisés vem com um cunho dizendo, não, é no mesmo tom, não pode ser um tom acima. Então, a gente tem que manter o mesmo padrão da vingança colocada. E Jesus, no que vem em relação a parte da lei de Jesus, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa informação, ela diz assim, vamos elevar o padrão, né? Então, assim, se alguém te bate, vire o outro lado. E por que uma coisa não é contraditória à outra? Por que não é uma contradição? A contradição seria que se fosse para o sentido contrário.
aparentemente é para o sentido contrário. Um é para vingança e o outro é para o perdão. Só que o sentido da informação, a intenção da lei, ela tem a intenção de civilizatório, de aumentar a civilização, aumentar a humanidade entre a pessoa e a legislação que está vigente. Então, a legislação de Moisés quer dizer o seguinte: olha, vocês têm que se tornar mais humano. Jesus diz ainda, não, a humanidade tem que ser muito maior do que só essa. Então, nesse sentido, Jesus complementa a legislação e cumpre de fato a lei, mas complementando a legislação de humanidade, o sentido de humanidade que a legislação de Moisés queria dar àquela população. Então, algo muito interessante, muito o processo evolutório que Jesus traz a um embrião, né? Um embrião, ele é muito interessante. Então, essa questão de legislação, né? Moisés 1200 a.C., Jesus 30 DC, né? E o que isso influencia, o que isso influenciou no período anterior e o que isso está influenciando na nossa vida hoje, né? Então, assim, os países e a influência das leis judaico-cristãs. Com o Constantino e a criação do Império e a absorção do cristianismo e do judaísmo, parte dele, como religião oficial, né, cristã, houve o direito romano, ele absorveu princípios cristãos, judaico-cristão, para dentro da legislação romana. E esse direito, ele perpassou, né, durante os 2000, 1700 anos, 1400 anos, de lá para cá. Esse direito ele tem perpassado. E esse direito é a base da nossa legislação atual. Brasileira, por exemplo, da legislação americana, da legislação de boa parte da Europa, da legislação dos países aqui latino-americanos. Então, a legislação cristã, judaica, a legislação judaica cristã é a base principal, dá para dizer, a base principal da legislação da maior parte dos países que a gente tem conhecimento aqui do Ocidente. O que seriam, né, essa legislação? Não matar, não adulterar, olho por olho, amor ao próximo. Essas são algumas bases da legislação, que são os 10 mandamentos de Moisés ali. É a base principal da nossa legislação até hoje. Só que Jesus veio num outro conceito de legislação, né? O que o Jesus veio dizer? Olha, não matar não, é não odiar. Então, Jesus eleva o padrão do processo legal entre Moisés e o que ele vem trazendo de novo. Então, Jesus diz, em vez de não matar, é não odiar. Em vez de não adulterar, é não cobiçar no coração. Olho por olho, não. Oferecer a outra face. Amar o próximo, não. Amar também o inimigo. Então Jesus vem e traz e eleva o padrão de legislação conhecido até aquele momento, né? E então a gente tem uma influência judaico-cristã, né? As leis de Moisés, que é a base principal da estrutura ocidental até hoje. E a gente tem uma legislação proposta por Jesus, que é muito além daquilo que Moisés falava.
e que não foi colocada em prática, né? A legislação que Jesus traz, ela foi simplesmente deixada um ponto dentro das escrituras, passagens bonitas, mas ela de forma prática ela não foi colocada em voga, ela não foi colocada em legislação, assim como Moisés teve a sua legislação de fato acontecendo, né, e virando lei e forma de convívio entre as pessoas. Mas, e fui estudando, e fui estudar, e fui descobrir, e cheguei à conclusão, né, estudando, que a influência de Jesus sim trouxe legislações. Só que é muito interessante chegar a esse ponto, porque é muito, isso sim, contraditório ao que a gente vive. Porque assim, a influência de Jesus em legislação, ela, por exemplo, criou leis de assistência social e direitos humanos. Jesus, vamos lá, isso é bizarro. Jesus, a partir da sua influência, da sua forma de legislação, ele dá o caminho para as leis de assistência social e direitos humanos vigentes no planeta. Outras coisas, a constituição de vários países com dignidade da pessoa humana também vem de Jesus. Leis penais com foco em ressocialização também vem de Jesus. Moderação de penas, direito à defesa ampla, também é um processo que vem de Jesus. Igualdade jurídica, abolição de castas, também é um processo que vem da legislação de Jesus. Movimento de direitos civis e pacifismo também são raízes, vertentes oriundas da influência da legislação de Jesus. Eu achei muito interessante que essas questões vêm da raiz de Cristo, principalmente porque são pautas que a igreja, como uma maioria, não dá para dizer como um todo, elas batem muito, né? Bandido bom é bandido morto. E daí Jesus, a partir da sua... A sociedade, a partir da construção de Jesus, diz assim, não, a gente precisa de penas mais moderadas e precisamos de um foco na ressocialização daquele ser humano. Ele precisa ser perdoado e ele precisa ter a chance de voltar para a sociedade e fazer algo melhor. Então, e isso mostra o quanto a igreja está tão distante de uma realidade do que seria o que Jesus veio pregar, do que Jesus veio trazer para a humanidade. Jesus veio elevar a humanidade dos tempos de Moisés. Ele não veio manter a coisa, ele veio dizer sim, tem que amar os inimigos. E amar os inimigos não era uma coisa fácil, e isso, teoricamente, viraria lei. A gente tem o Alcorão com várias leis, e leis de quê? De profetas. A gente tem as legislações muito pautadas no que os profetas daquelas civilizações, ou os cultos relacionados àquelas civilizações, trouxeram. E Jesus trouxe um conjunto de regras em cima de regras já existentes, na intenção, de alguma forma, de criar leis, não tenho bem certo, mas sim na intenção de evoluir a humanidade das pessoas a partir das suas falas. E a gente tem aqui alguns exemplos dessas influências, né? A gente tem o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, com
o pastor Martin Luther King, a gente tem a Declaração dos Direitos Universais Humanos, a gente tem as constituições modernas e democráticas do Brasil, da Alemanha, dos Estados Unidos. Nessa questão da Constituição é muito interessante. Esses dias eu ouvi alguém dizer que essa nossa Constituição era socialista. Não, nossa Constituição não é socialista, nossa Constituição é cristã. A nossa Constituição é cristã porque vê o ser humano como um indivíduo que tem o direito de viver igual aos outros, ele tem o direito de ter todas as coisas que esse mundo pode ter, ele tem o direito de ser um ser humano, né? E que a gente tem que perdoar ele e auxiliar no crescimento dele, e isso é uma Constituição cristã, não é uma Constituição socialista. São coisas muito diferentes, apesar de que Cristo, ele dá uma base humanista, ele dá uma base humana para um desenvolvimento humano, para que nos tornamos de fato seres humanos e automaticamente sejamos mais nobres ou mais justos ou mais gentis um com os outros, né? Mais gentis, tem outras palavras para isso, mas ele veio para que sejamos uma transmissão de graça, né? E graça, assim como nós recebemos, tem que dar de forma sem merecimento. Mas eu quero distribuir a minha graça somente para aqueles que eu quero. Isso não é cristão, isso não é cristianismo. O movimento de abolição da escravatura foi com base muito forte. Inclusive foi cristãos que puxaram esse movimento em vários lugares do planeta. Mas por que tudo isso, por que Jesus não virou, lei, né? Ele não queria criar um Estado teocrático. Jesus não queria um Estado. Esse papo hoje, temos que dominar, não temos que dominar nada. Jesus não queria isso. Se ele quisesse dominar, ele tinha transformado o caminho dele em legislação para se transformar num Estado teocrático. Nós não precisamos de um Estado, nós precisamos, né? E a pregação de Jesus era para quê? Era para uma ética interior, espiritual e universal. Jesus veio para trazer um processo ético de transformação interna de seres humanos em seres humanos de verdade. Porque a civilização, a gente começa lá com tacape na mão, literalmente começamos com tacape na mão. Há quem acredita que a gente veio da caverna, há quem não acredita que a gente veio da caverna, mas certamente as civilizações iniciais da nossa humanidade eram extremamente primatas, né? Quanto mesmo extremamente civilizados, tinham muitas inteligências civilizados, mas a forma de lei eram totalmente primárias, a forma de ação entre um e outro era totalmente primária, né? A gente tinha no Império Romano, muitas vezes, nos impérios a gente via que para ganhar o império era só matar alguém. Então, a forma de relacionamento da nossa sociedade era totalmente primária. E a gente vem evoluindo no tempo, e muito dessa evolução se dá a Jesus e se dá a sua capacidade de nos transformar em seres humanos melhor, né? Não matar, não é não matar, é ao contrário, é não odiar. Ele queria com que a gente fosse outro tipo de pessoa, e é isso que ele veio trazer, com que sejamos outro tipo de pessoa. Para finalizar essa parte, né, Jesus ele deixa lá em João 18:36. Vamos até ler João 18:36.
Jesus respondeu: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo, não é da matéria, não é da política, é do mundo interior, é do desenvolvimento das pessoas, é da capacidade de desenvolver o amor, é da capacidade de desenvolver a gratidão, da capacidade de desenvolver um ser humano de verdade que tenha a capacidade e as características de Jesus e que transforme a sociedade a partir das características de Jesus. Então, qual que é o reino de Jesus? É nos transformar em seguidores a partir das suas características e essas características impactarem o mundo que nos cerca. Então, Jesus não deixou um império teocrático, porque a coisa de Jesus não é política. A coisa de Jesus é seres humanos decentes, seres humanos bondosos, seres humanos inteligentes, seres humanos que transformam o amor, que é a característica principal em Jesus, na ação cotidiana para transformar o mundo. E aqui, para finalizar, eu quero te falar da beleza do amor de Deus. Deus é a perfeição que sustenta cada átomo em seu lugar. Ele não está acessível ao entendimento humano e, ao mesmo tempo, permite que o nosso corpo funcione. Cada molécula em ordem no universo permite a minha vida. O seu amor preenche minha existência, mesmo eu sendo apenas uma poeira cósmica. Minha insignificância tem significado para ele. É tão absurdo enxergar as pessoas duvidando da existência de Deus no momento onde a gente percebe que somos tão ínfimo, que a nossa existência de 40, 50, 100 anos não muda absolutamente nada na história do universo. É uma poeira, é um sopro, uma leve brisa de poucos milésimos de segundo na história da humanidade. E ao mesmo tempo, somos de uma complexidade tão perfeita que cada átomo tem uma função, que cada molécula do nosso corpo tem uma função, que a existência das outras vidas tem função na nossa existência, tanto quanto pessoas, quanto vidas menores, como uma planta, uma árvore, uma fruta, um animal. Somos tão perfeitos nessa complexidade de múltiplos corpos coexistindo ao mesmo tempo, que quem tem que provar a não existência de Deus é quem não acredita. Porque a existência de Deus está provada em cada milímetro, em cada segundo, em cada milésimo do que vivemos todos os dias. Boa semana a todos. Muito obrigado.